Muito bem, nós saudamos a todos que neste momento estão reunidos, cada um aí na sua casa, com a finalidade de cultuar ao Senhor em família. Nós damos as boas-vindas neste encontro virtual, porém numa só pessoa, no sentido de espírito, num só coração, para a glória do nome do Senhor. Deixamos também o nosso abraço para todos aqueles que não sendo membros desta igreja, estão conosco também. O nosso abraço, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família, os anseios da sua vida. E o desejo do nosso coração é que além deste culto ser dirigido a Deus, também edifique o meu e o seu corações em nome de Jesus. Nós queremos convidá-lo a abrir suas Bíblias no livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículos 14 a 17. Sofonias, capítulo 3, versículos 14 a 17. Acompanhe comigo, você pode ler aí na sua casa, com a sua família, em voz audível, a leitura do texto. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Esta é a palavra do Senhor, inspirada, colocada na boca e na mão do profeta, para que não apenas fosse proclamada, mas também escrita, registrada, para que hoje pudéssemos ser edificados. Que o Espírito Santo do Senhor, o mesmo Espírito que inspirou o profeta, que falou a boca do profeta, trabalhe o nosso coração, trazendo uma mensagem de paz, de alento e também de desafio em nome de Jesus. Nós queremos dizer a você que hoje é um dia especial. É um dia especial porque o povo de Deus, ele sempre é assistido por Deus nos momentos mais difíceis da vida. Ele sempre é conduzido pelo Senhor nos momentos mais difíceis da vida. E por mais dura que seja a história em determinados momentos, nós temos uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria. Hoje falaremos sobre o tema comunhão anunciada, alegria antecipada. Esse texto está inserido num período que há uma certa discussão de tempo. No entanto, o contexto histórico revelado aqui é o mesmo que todos os outros profetas enfrentaram. É justamente a rebeldia do povo de Israel. É justamente a idolatria do povo de Israel. Algumas pessoas lançam essa data no período do reinado do rei Josias. O seu pai Amon tinha sido um rei muito mau. O seu avô Manassés também foi mau, mas Manassés se arrependeu. Amon não há registro do seu arrependimento. Inclusive, tanto Manassés como Amon eram homens que eram capazes de até sacrificar filhos aos ídolos. E é neste contexto que o profeta é chamado para profetizar, e dentro deste curto livro, pequeno livro, há grandes e terríveis ameaças para todos os povos e principalmente para o povo de Judá.
Nós queremos dizer para você que em meio a terríveis e graves ameaças, e aquele povo sofrido, mas que estava com Deus, também havia essa mensagem de esperança, essa mensagem de paz, essa mensagem de alegria. Hoje, nós dividiremos em 2 momentos, 2 partes, a nossa mensagem. E, em primeiro lugar, esta mensagem traz grande alegria, mesmo em meio à adversidade, dentro do aspecto histórico vivido no momento, porque a promessa do Senhor ali era que o povo do Senhor seria separado, seria então liberto do contexto de todos os inimigos que se levantam contra o Senhor. E aí não mais haveria a idolatria e o afastamento de Deus. Quando nós olhamos o capítulo 3, versículo 8, ali há um juízo de Deus purificador. E o juízo ali no Antigo Testamento, ele conduz então para pequenos juízos, apontando para Israel, nação, realizando em Israel, nação, mas ao mesmo tempo apontando e direcionando para a igreja do Senhor universal, a igreja que agora então está inserida também no propósito de salvação para a consumação dos tempos. E quando nós olhamos aqui, nós contemplamos a doce mensagem do Senhor, convidando o povo a se alegrar, a jubilar, a cantar louvores ao Senhor. E ele diz no versículo 14, canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Ele convida a igreja do Senhor a mudar o seu comportamento nas circunstâncias. Ele convida a igreja do Senhor a olhar ao seu redor e ver que não está presa a estas circunstâncias da história. E em meio a grandes e terríveis tribulações, o chamado de Deus é para que o povo de Deus seja um povo feliz, alegre e se regozije naquilo que Ele tem para o seu povo. Quantas vezes nós vemos a igreja viver apática, e quantas vezes as tribulações nos tiram a alegria. Quantas vezes os momentos difíceis da vida nos conduzem a grandes amarguras. Em quantos momentos nós ficamos chorosos, reclamando, lamentando a situação, sendo que nós temos promessas maravilhosas e convites para nos alegrar. É por isso que o apóstolo Paulo chama a igreja de Filipenses e diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Tanto ali em Filipenses, como aqui em Sofonias, o grande convite é para que nos alegremos no Senhor, nas promessas de Deus, porque o povo de Deus não está preso a este mundo. Aqui é apenas a passagem, aqui é apenas o momento que estamos vivendo para manifestar, para tornar conhecido o poder de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus. E a glória de Deus é reconhecida num povo que convence com a sua vida que há um Deus todo-poderoso e que tudo não acaba aqui. Você é chamado para ser feliz, para ser alegre, para cantar louvores ao Senhor, para exaltar o nome do Senhor em meio às tribulações. Isso me conduz a alguns episódios, mas eu vou citar apenas um. Paulo e Silas na prisão. Enquanto eles estão ali presos, já haviam sofrido por causa do ajuntamento contra eles, levados injustamente presos. À meia-noite, eles estão ali cantando e orando. Talvez se fôssemos nós, ficaríamos murmurando, não dá para reunir mais, não dá para fazer mais isso, não dá. Por que Deus deixou? Quantas pessoas hoje estão questionando as ações de Deus? Por que Deus levou o meu filho? Por que Deus me deixou nessa situação? E aqui, em meio à tribulação, o Senhor nos chama a nos alegrar, cantar de alegria,
Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém, e aqui incluindo todos, tanto Jerusalém, tanto o de Israel, como toda a igreja, apontando também para a igreja. Qual a razão? Por que deveria se alegrar então? Duas coisas importantes são apresentadas aqui. Veja bem o que ele diz no versículo 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Preste atenção nessa afirmação. O Senhor teu Deus, Ele que é o Todo-Poderoso, Ele afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Vamos lembrar, meu amado irmão, minha amada irmã, que o contexto aqui é de ameaças. Se você olhar o capítulo 1, vem ameaças contra Judá e Jerusalém, o dia da ira do Senhor, ameaças contra os filisteus, ameaça contra Moabe e Amon, ameaças contra a Etíope e a Síria, ameaças contra Jerusalém. Mas no final do capítulo, ele agora vai falar sobre algo muito especial e que não está dirigida a todas as nações, mas está dirigida ao povo de Deus. Que é justamente, primeiro, a retirada da sentença condenatória que pesava sobre aquele povo e pesa sobre nós sem Jesus. E como que ele fez isto? Ele fez isto quando ele enviou Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário. Ele fez isso, ele afastou de nós as sentenças quando ele a cobrou no seu próprio Filho, ali na cruz do Calvário, recebendo a ira de Deus, que seria para você e que seria para mim. Olhar para a cruz é sinônimo de tristeza pelo sofrimento de Jesus Cristo, mas é de alegria, porque ali a nossa culpa foi cobrada, a nossa sentença foi tirada, porque em Jesus agora nós não temos mais a culpa da condenação. Em Jesus agora o escrito da nossa dívida foi apagado. O Senhor Jesus é aquele que veio para tirar a nossa sentença. Nele nós fomos declarados justos. É por isso que nós precisamos nos alegrar em meio às tribulações, ainda que haja um grande medo não só no Brasil, mas em todas as nações com este Covid-19. Ainda que isto venha para arrasar e tirar a paz de muita gente, a igreja do Senhor pode continuar feliz e cantando e adorando, porque o maior problema da sua vida foi tirado, porque Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário. Ele levou sobre si o que era para mim e o que era para você que já crê nele. Ele levou sobre si o pecado daqueles que ainda crerão nele. Ele levou sobre si o pecado dos eleitos e ele então afastou a sentença. Nós podemos sofrer, nós podemos até mesmo ser presos, nós podemos até mesmo perder a vida como os apóstolos perderam. Mas nós não perderemos de forma alguma esta promessa do Senhor, porque ninguém poderá nos condenar, porque Cristo Jesus levou sobre si a nossa sentença. Mas dentro ainda desse aspecto, não só afastou a sentença, como também retirou o nosso inimigo. Nós sabemos que esta realidade ainda não está consumada. Ela já está decretada, mas ainda não está consumada. A igreja é perseguida, a igreja ela é odiada. E se alguém levanta para falar contra o sistema deste mundo, para elevar a pessoa de Deus, este normalmente é quase apedrejado. Ele é achincalhado, porque o mundo odeia o Senhor Jesus, e o mundo odeia aqueles que são de Jesus. Assim o mundo odeia você e a mim.
Mas esses inimigos que são liderados pelo princípio de Satanás, o príncipe das trevas, aquele que governa sob a permissão de Deus como príncipe deste mundo, aquele que domina as mentes perversas deste mundo, o acusador, aquele que luta contra a nossa fé, ele já está derrotado. É só questão de tempo. Porque ele também já foi afastado na sentença, mas ele ainda não foi na prática, na consumação. Ele será lançado na fornalha, que ela arde com fogo e enxofre. Ele será lançado juntamente com o falso profeta, com a besta e com todos os outros que se levantam contra Cristo e contra a sua igreja. Porque os inimigos serão tirados, e nós habitaremos numa nova terra, num novo céu, e ali não haverá mais probabilidade de pecado, ali não haverá mais probabilidade de falha, ali não seremos mais atacados, ali não seremos mais machucados, porque viveremos em plena felicidade para sempre. Canta, ó igreja, rejubila, ó igreja, alegra-se, ó igreja, porque não é uma crise neste mundo, ainda que a pobreza assuma a sua família, ainda que a enfermidade venha, ainda que venham os maiores problemas, você tem Jesus, e quem tem Jesus está seguro. Quem tem Jesus já tem a sua sentença removida, e os seus inimigos serão, no futuro, consumadamente retirados também. Mas também a igreja é chamada para se alegrar em meio à crise, não simplesmente pelo afastamento da sentença e também do inimigo ser lançado fora. Mas aí vem a melhor parte. Há uma promessa de que o Senhor habitará com o seu povo. Olha só o que diz a segunda parte do versículo 15. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Isso já começou com o nascimento de Jesus, com o seu ministério e com a sua presença hoje, através do Espírito Santo no nosso coração. Ele reina na igreja, ele reina no mundo, querendo o mundo ou não. Já é um avançar do agir poderoso de Deus, do cumprimento dessa profecia. Nós estamos no intermédio para a consumação, mas hoje mesmo o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Cristo Jesus, habita o nosso coração. Essa foi a promessa do próprio Jesus quando ele subiu ao céu. E ele então disse que estaria conosco todos os dias até a consumação. Embora ele esteja presente, ainda não é uma presença consumada. E aqui há uma promessa maior que isto, pois agora ele já está, mas ainda será consumadamente na nossa vida. Preste atenção no versículo 16 e 17. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Preste atenção nesta palavra. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Há uma comunhão deliciosa que nós já experimentamos agora, que ainda é um pouco danificada por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas haverá um dia que nós estaremos para sempre com o Senhor, num corpo incorruptível, glorificado. E que nada neste mundo, por pior que seja, é capaz de ser comparado com a glória por vir a ser revelada em nós. É isto que diz o apóstolo Paulo. Todo sofrimento desta terra é mínimo diante da glória que receberemos e que estaremos na presença do nosso Deus. Quão maravilhoso é saber, quão maravilhosa é esta promessa, como é gostoso ouvir esta mensagem em meio à crise como nós vivemos. Sabemos que tudo que nós experimentarmos aqui e agora
por melhor que seja, ainda será mínimo diante daquilo que experimentaremos no dia da consumação. Eu quero destacar aqui algumas coisas que me chamam a atenção no versículo 17. Primeiro, o teu Deus está no meio de ti. Apocalipse 21 diz que a nova terra e o novo céu será a morada de Deus com o seu povo. Ele habitará no meio do seu povo. Nós habitaremos com o Senhor. Nós veremos a face de Jesus. Nós conversaremos com Jesus. Ele está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele tem o domínio. Ali não há mais luto, ali não há mais lágrima, ali não há mais enfermidade. O mar já não existe como símbolo de tribulação, já não há mais nenhum sofrimento. Só haverá gozo na presença do Senhor, porque Ele estará presente. Ele ainda continua. Olha o que ele diz no versículo 17. Ele se deleitará em ti com alegria. O Senhor se alegrará de nós e em nós. Como isso é possível? Sendo nós pecadores. Isso é impossível quando estamos no pecado. Mas quando ressuscitarmos incorruptíveis, transformados pela justiça de Cristo e na justiça de Cristo, declarados justos, agora uma vida de santidade plena. Como Adão e Eva foi criado, no entanto, com impossibilidade de queda, nunca mais pecaremos. E nós seremos para a alegria de Deus. E sabe o porquê que seremos para a alegria de Deus? É porque Deus é glorificado quando Ele ministra sobre o seu povo a sua graça. E a salvação do povo de Deus tem um objetivo: a exaltação, a glorificação da sua graça. Como pode um homem como eu, logo eu, um homem pecador, ser alcançado pela graça de Deus, e estar na presença de Deus, e ser a alegria de Deus? É só mesmo através de Cristo, e esta glória, então, de Deus, está justamente quando as pessoas olham e veem a graça dele na vida de um homem pecador transformado. Deus se alegra com o seu povo, haverá uma comunhão deliciosa, assim como nós já experimentamos muito hoje aqui. Sim, nós experimentamos, é verdade, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, quando nós estamos orando ao Senhor, quando nós estamos meditando na palavra do Senhor. Eu afirmo para você que hoje, de manhã, quando cheguei aqui, eu comecei a reler esse texto, e quando eu comecei no versículo 14, a emoção tomou conta do meu coração, por saber da grandeza e do poder de Deus, da majestade de Deus. Isto é real, isto é verdadeiro. No entanto, haverá uma alegria plena na presença do Senhor, no novo céu e na nova terra. Ele ainda continua: renovar-te-á no seu amor. Que promessa, que coisa linda. E aí ele vai dizer: regozijar-se-á em ti com júbilo. Eu, por causa de Cristo, sou alvo do amor de Deus. E agora, então, para a glória dele, eu tenho a promessa e a segurança, não só da minha dívida, da minha sentença já ser removida, mas dos meus inimigos, dos inimigos de Deus e meus inimigos, serem então jogados, lançados fora, mas também essa comunhão deliciosa com o Senhor, essa comunhão maravilhosa com o meu Deus, quando nós estaremos para sempre com o Senhor, quando não haverá mais falha em nós, e o gozo será completo. Mas eu preciso dizer para você o seguinte: esta promessa não é para o mundo inteiro. Se você olhar aí o livro, ele vai ter ameaças para todas as nações.
Mas quando ele diz aqui desta promessa, ele vai dizer aqui da promessa do povo que ele chamar entre as nações, está aqui no versículo 10, da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios. Ele está dizendo de um povo eleito, um povo escolhido, um povo adorador, um povo que se curva, um povo que reconhece, que se arrepende e que serve ao Senhor em espírito e em verdade, como resposta àquilo que o Espírito Santo aplicou no seu coração. Esta promessa é promessa para o povo de Deus, não é promessa para o mundo todo, porque o próprio mundo será também, então, lançado fora, para que a igreja do Senhor seja, então, plenamente salva, edificada e esteja num estado de incorruptibilidade, estado de glória. Mas então, o que fazer? É por isso que eu estou hoje pregando para você. É por isso que estou chamando a meditar hoje na sua vida. Não importa se você é membro de uma igreja, isso não quer dizer nada. Mas você tem que ser nascido de novo. Mas você precisa experimentar do Senhor na sua vida. Clame ao Senhor. Você hoje tem a oportunidade de estar ouvindo. Ainda há tempo de você fazer parte desse povo de Deus. Povo que é chamado a cantar, a rejubilar, a se alegrar no Senhor. Povo que recebe a promessa de que a sua sentença foi jogada fora, que os seus inimigos lançados fora. A promessa de que o Senhor habita com o seu povo e consumadamente habitará no novo céu e nova terra, em que o Deus terá uma comunhão plena e completa com o seu próprio povo. Haverá uma comunhão em que nada tirará a nossa concentração. Nada nos conduzirá para fora da presença de Deus. Não é verdade que às vezes nós estamos orando e de repente nos vemos pensando em outras coisas? Não é verdade que às vezes estamos cultuando a Deus e de repente a nossa mente é lançada para outra coisa que não diz respeito ao culto? Mas ali não há lugar para falibilidade, porque nós seremos então ressuscitados num corpo glorificado. Tudo isso por causa de Jesus Cristo, aquele que pagou o preço, aquele que mantém a nossa comunhão e aquele que nos proporciona a possibilidade da alegria. Eu quero convidá-lo nesta noite a pensar sobre isto. Como está a sua situação? Você será jogado, lançado fora como inimigo do Senhor, porque você não está no serviço do Senhor como servo de Deus, filho de Deus, ou você está sendo convidado a se alegrar porque faz parte do povo de Deus. Se você está fraco, peça a Deus para te alimentar, te fortalecer. Se você está distante, peça ao Senhor para lhe aproximar. Foi isso que o rei Davi fez. Quando ele não confessou o seu pecado, ele adoeceu. Ao adoecer, então, ele sofreu, mas ele voltou para o Senhor e disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Mas ele vai dizer: até que então confessei os meus pecados. É por isso que ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. É por isso que o salmista diz: dispõe meu coração para só temer o teu nome. É porque se o Senhor retirar a sua mão, nós caímos. Clame a Deus, clame a Deus. Se você ainda não tem Jesus, este é o momento. Curve-se diante dele. Curve-se reconhecendo o seu pecado, porque se você não fizer isto, infelizmente você não poderá gozar as bênçãos da alegria do novo céu e nova terra. Clame agora, entregue seu coração a Jesus. Ouça a voz do Espírito que fala ao seu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu coração. Quero orar por você nesta noite, quero orar e clamar pela sua vida.
pela sua família. Eu quero clamar para que a alegria da salvação seja superior à tristeza que tem invadido o seu lar. Eu quero orar para que o gozo no Senhor seja superior à dor que você tem sentido, sofrido, a angústia que você tem passado. Eu quero clamar por você, para que você entenda que a alegria de Deus é incomparavelmente superior a todo e qualquer sofrimento aqui. Deus bendito, maravilhoso, eterno, santo, justo, bom, que ages com equidade, perfeito, soberano, dominador. O teu amor e as tuas misericórdias graciosamente são derramados sobre a nossa vida. Nós queremos adorar-te na beleza da tua santidade. Queremos render louvor ao nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de louvor, só o Senhor é digno de adoração, só o Senhor é digno de culto. Senhor, como é maravilhoso saber que, embora muitas coisas tenham trazido ao nosso coração tristezas nos dias atuais, nós temos a promessa do Senhor, e a promessa do Senhor não falha. Por isso nós cantamos, por isso nós nos alegramos, porque o nosso louvor e a nossa alegria não está fundamentada naquilo que sentimos aqui, mas está na promessa que temos de novo céu e nova terra, está na promessa que temos da tua presença conosco, está na promessa que temos, ó Pai, de tudo aquilo que proporciona tristeza e sofrimento serão, ó Pai, tudo jogado fora, tudo lançado ali, ó Pai, na perdição, e nós seremos ressuscitados para a glória do Senhor, e nunca mais pecaremos, aleluia, e nunca mais cairemos, porque estaremos para sempre nos braços do Senhor. Que alegria, Senhor, saber que um dia nós veremos a Jesus face a face. Que alegria, Senhor, saber que um dia Tu habitarás conosco, e que o céu e a terra serão apenas um, porque o céu descerá à terra, uma terra transformada, não mais amaldiçoada, mas abençoada, onde o povo eleito do Senhor, declarados justos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus, de todas os povos, todas as nações, todas as tribos, de todo lugar, povos que sem merecer fazem parte do plano maravilhoso do Senhor, da eleição, que agora se reunirão nesse novo lugar, e ali, ó Pai, em comunhão plena contigo, comunhão, ó Pai, de grande alegria, comunhão, ó Deus, maravilhosa, estaremos, ó Pai, eternamente na Tua presença, sem qualquer possibilidade de queda, sem qualquer possibilidade de afastamento. Que promessas! Muito embora o coração da gente se entristece, Senhor, com a crise atual, mas esta promessa, essa convicção, ela antecipa em nosso coração júbilo e alegria. Bendito seja o Senhor para todo sempre, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça doce e maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo sejam conosco, reunidos na Tua presença, em todo lugar, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por cultuar conosco. Quarta-feira, querendo o Senhor, às 19h30, estaremos novamente aqui juntos. No sábado, teremos um culto de gratidão a Deus transmitido neste canal, de gratidão pelo aniversário das duas federações de UPAs, dos adolescentes e dos jovens do nosso presbitério. Você também é nosso convidado. Deus o abençoe ricamente. Amém.